Oi pessoal, tudo bom? Fábio Mota falando. Festival de férias. A gente aqui tá de férias, só que não, a gente trabalha. Então fique atento nas nossas programações de férias do IndyCast Brasil, que a gente chama de Festival de Férias. Uma série de programas que nós vamos revisitar e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, desde já, atentos. Salve pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo. Tudo que é bom tem que continuar e eu estou muitíssimo feliz. Eu vou dizer para vocês que eu estou emocionado, porque foi um dos programas que eu mais gostei de fazer, tecnicamente falando. Um dos nossos grandes magos da engenharia mundial está aqui com a gente de novo, exclusivo, somente no IndyCast Brasil. Então, eu já peço para você, desde já, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá like, é muito importante para a gente e é de graça. Então, sem mais delongas, vamos para a abertura do programa. Gente, vocês me perdoem, mas hoje o lado fã não podia estar de fora, porque é um dos carros mais bonitos que eu já vi na minha vida. Eu vi esse carro de perto e a gente vai conversar agora com o criador desse carro na segunda rodada. Lembrando que é um programa inédito, a segunda parte, e totalmente exclusivo, só aqui no IndyCast Brasil. Então, inscrevam-se no nosso canal, reforçando isso. Sem mais delongas, welcome aboard, Mr. John Travers, or as you say, John. Bem-vindo, John Travers. Yeah, good afternoon. Boa tarde. John, eu estou muito feliz de você estar aqui de volta. É exclusivo para o IndyCast Brasil e talvez assim sua segunda vez para a mídia brasileira. John, we're so excited that you're here. I'm so thrilled that you're back at IndyCast Brazil, exclusively for our channel, IndyCast Brazil, and maybe exclusively to the Brazilian media. No, it's always a pleasure. It's always a pleasure to talk to, fans of IndyCar and, any sort of racing series. É um prazer muito grande, é sempre uma alegria conversar com os fãs da Indy e também de qualquer uma das formas de corridas automobilísticas. É um grande prazer. John, eu vou fazer uma pergunta que eu devia ter feito na semana passada em relação ao PC27. John, I have a question for you regarding PC27. I think I should have asked you that last week when we first talked. Considerando os desafios que você e a equipe Penske tiveram com o desenvolvimento do carro, quão importante foram ter pilotos como o Lancer Jr. e André Ribeiro no comando do desenvolvimento do carro? Considering all the involvement, all the effort that you guys had involved in the PC27, how important was it for you guys to have drivers like Lancer Jr. and what's the second guy, Fábio? Lancer Jr. and he mentioned André Ribeiro. And André Ribeiro, of course, brasileiro. André Ribeiro in the development of that car, their input in the development of that car. Well, Alan's, obviously very, very experienced, developing cars. We did lose Paul Tracy. I mean, Paul Tracy was initially, going to be, Al's partner, but obviously for political reasons, he was removed for the team, and then Andre
was brought in, who, you know, and Andre had driven Lolas and that. So there was a good comparison there, you know, for a baseline between ourselves and the PC27. But Al, very, very good test driver, very good feedback, you know, but, you know, we did struggle, and developing the car with Goodyear tires was really, really bad. You know, the tires just wouldn't last. You know, where a Firestone, you could do 20, 30 laps being consistent. We could do about 6 laps. The tire would peak and then it would go off. It was very difficult to develop a car with Goodyear tires. But, you know, we did the best we could. And, you know, Al did a fantastic job. É interessante, mas muito difícil. Al Unser Jr., realmente uma alegria, muita experiência, muito conhecimento, uma alegria trabalhar com ele. Claro que depois ali no processo nós perdemos Paul Tracy, né? Perdemos Paul Tracy por razões políticas, e depois entrou André, né? Que foi muito bom também, foi muito interessante, enriquecedor para o processo, mas o nosso primeiro desafio, nosso maior desafio nesse desenvolvimento foi desenvolver os automóveis, mas com os pneus da Goodyear. Realmente, depois de 6 voltas, começamos a ver picos nos pneus, problemas nos pneus, quando nós sabíamos que, na verdade, trabalhando com a Firestone seria uma coisa muito mais eficiente. Então, tivemos muitos problemas, foi muito difícil, mas os pilotos realmente excepcionais, maravilhosos, pilotos de testes, que foi muito bom. Maravilha. E, John, para reforçar, quando, apesar dos problemas dos pneus, percebia-se que o motor também já não estava mais adequado, correto? É correto falar isso? Would you say, John, that it would be correct to say that in addition to the problem with the tires, the engines were not as good as they could be at that time? Would that be accurate? Yeah, that was very accurate. I mean, what had happened, you know, we'd gone, you know, to the new generation, you know, the 108E engine, you know, that was being developed by Ilmor, which obviously buys Mercedes. Com certeza, essa afirmação sua é correta. Realmente os motores já estavam dando sinais, e quando fomos para o 108E, que é da Elmore, claro que depois, sendo a Mercedes, viu-se a diferença ali, mas é muito preciso o que você disse, de que os motores também já estavam dando problema. Yeah, and one of the things, obviously, the engine was very small, and that's one of the reasons. Pequeno. That's one of the reasons we, you know, developed the PC27 around, you know, the very small and light engine. E o motor era muito pequeno, e claro que essa foi uma das razões pelas quais nós desenvolvemos o PC27 com um motor menor e mais leve. But one of the big problems was we lost the control of the valve gear. We just couldn't control the valves, and we had oscillating camshafts because of the way that the cams were driven through the center of the engine. So we had, you know, obviously it's a V8, so the cams were driven through the center of the engine. Nós tivemos um problema na válvula na roda de válvulas, né, que causava uma oscilação muito grande na caixa de câmbio, né? Claro que era um V8, um motor V8 com ele disse que era um tratamento central, um sistema central do motor, e ali nós tivemos problemas também. The valve gear, a caixa de câmbio. Maravilha.
we should have been able to rev to 16,000 RPM, but no way, we couldn't touch that. So it meant, the peak power, we could never achieve peak power. Nós deveríamos ter chegado a uma rev, né, de 1.600 RPMs, mas nós não chegamos nem perto desse objetivo. Maravilha. John, eu tenho algumas imagens que você me passou e eu tô muito feliz que eu vou poder passá-la com exclusividade no Brasil. Eu queria muito agradecer cortesia do Simon McBeat, que nos liberou essas imagens. John, we have some images that you have shared with us, and we're so happy to be able to exclusively share those. And I'd like to thank the generosity of Simon McBeat for getting those to us with you. Yeah, no problem, because the article's public. It was in race car engineering. E na verdade não há problema nenhum. As imagens são públicas e elas estavam na parte de engenharia de carros de corrida. Eu não lembro dele. O Simon, ele foi engenheiro da Penske também? I can't recall, but was Simon a Penske engineer as well? No, Simon's a journalist. He's a journalist for different motorsport magazines. Uhum. Na verdade, ele não é um engenheiro, ele é um jornalista que trabalha com revistas que fazem cobertura de fórmulas automobilísticas. Maravilha. Amigos do Brasil, vocês vão ver agora, talvez muitos pela primeira vez, imagens do nascimento do conceito e da criação do PC27, que serviu modelo para o 28, para o 29 e quase para o 30. So for the Brazilian family watching this, Brazilian fans, you'll be seeing for the first time, most likely, the beginnings of the birthing of the PC27, 28, 29, and almost 30. So exclusively, we're sharing this with you. John, eu vou mostrar as fotos. Por favor, sinta-se à vontade de comentar e contar histórias sobre ela, tá? John, we're going to show some pictures. Please feel free to comment or tell us whatever you would like to about the images you see. Okay. So what you're looking at here is the schematic cross-section of the PC27 gearbox. O que você está vendo aqui é a esquemática do PC20, da caixa de marchas do PC27, a esquemática dela. So what we did there, we reversed the lay shaft and main shaft so that the small gears were at the rear of the case. E o que nós fizemos aqui, nós mudamos eu não tenho talvez as palavras exatas, tá? Que vocês do esporte saibam, mas nós viramos a marcha da esquerda e da direita, colocamos as duas mais lentas para a parte de trás do motor. And so the reason for that was so that the gearbox tapered to the rear, because we used the gearbox case as an aerodynamic surface. E nós fizemos isso para que a caixa realmente tivesse uma inclinação para trás. E nós usamos essa caixa como parte do que fazia o balanceamento aerodinâmico do carro. And the other reason we have the drop gear, the reduction after the change gears. E o motivo por que nós temos a caixa da troca de marchas ali depois, no final da caixa. And the reason for that was so that we could run the change gears at very high RPMs so that we could reduce the torque in the gears.
E que se nós colocássemos dois tipos de marcha, a marcha de redução e a marcha de troca, né? A de redução foi colocada para trás para que eles pudessem ter espaço para mudar o torque do motor. That means the gears could be narrow because we've reduced the torque. E porque nós produzíamos o torque do motor ali, as marchas poderiam ser mais estreitas, já que nós estávamos produzindo algo específico para isso. And the gear cluster is low, so the C of G of the gearbox is low. Can you say that again, John? The gear change, the gear cluster is very low in the gearbox, so the center of gravity of the gearbox is low. O centro a caixa das trocas das marchas fica muito para baixo, então o centro de gravidade do carro acaba sendo rebaixado também. And the other problem we had was because the gearbox has no scavenge sump. I need help there, John. Okay. The oil system, with this gearbox, we had nowhere to pick the oil up. Do jeito que esse sistema foi feito, nós não tínhamos ali ele teve que simplificar, porque eu realmente não entendo o termo que ele usou, mas não havia um recipiente de coletagem do óleo, então nós tivemos que abaixar esse sistema por causa disso. So with extract, we built a transparent rapid prototype gearbox. E com isso nós construímos uma caixa de câmbio transparente, um protótipo da caixa de câmbio que era transparente. And then we ran the gearbox on a rig to spin the gears. E nós colocamos essa caixa de câmbio suspensa num guindaste para que nós pudéssemos girar as marchas. With a fluid, colored fluid to match the hot viscosity of the oil. E nós colocamos ali um líquido colorido que imitava exatamente a viscosidade do óleo. Because we needed to know where we could actually pick the oil up out of the gearbox. Para que nós pudéssemos olhar e ver aonde exatamente nós poderíamos coletar esse óleo que estava saindo da caixa de câmbio. So basically, we then picked up the oil between the main shaft and lay shaft on the side of the gearbox. E nós descobrimos que nós coletaríamos o óleo entre a mudança de câmbio principal e a última, através de um espaço lateral dessa caixa de câmbio que poderia permitir a saída do óleo. And then pumped back, that then went back into the gearbox oil tank. E isso aí, e esse óleo, uma vez retirado, voltava para dentro do tanque de óleo do carro. So basically, the main philosophy behind the gearbox was twofold: low center of gravity and aerodynamic wetted surface. Então, duas coisas principais a respeito desse motor era um baixo centro de gravidade e John, can you repeat the second, please? We had low center of gravity and aerodynamic wetted surface. E a segunda era uma superfície aerodinâmica que era molhada. Yeah, okay, that covers, and in the front there you can just see where the turbocharger fits. Você pode ver na frente da foto onde que a parte turbo encaixa perfeitamente.
Okay, had enough with the gearbox? Chega de falar da caixa de marcha, Fábio? Fábio? Desculpa, pessoal, voltei. Estão me ouvindo? Sim. A caixa, ele acabou de explicar para nós tudo que ele podia explicar sobre a caixa de câmbio. John, a última pergunta sobre a caixa de câmbio e a colocação do turbo. Isso era totalmente diferente em relação aos Reynolds e ao Lola, correto? The turbo gear over there, John, that you pointed out, that was completely different from the Reynard and Lola's, right? Well, its position, I mean, because basically, I mean, it was a big turbocharger, wrapped around in the bell housing in front of the gears, which on some of the other pictures you can see. Se você imaginar realmente ali, onde você está vendo, era um cinto, né, muito grande que segurava toda aquela parte ali do turbocharge, mas nas próximas fotos você vai poder ver melhor essa situação. Em teoria, sim, elas eram parecidas. E uma última pergunta em relação ao turbo. Todas as equipes usavam outros turbos e a Penske era a única que usava o Garrett. Tinha algum diferencial? So apparently all the teams used the turbo, but Penske had the Garrett. Did that produce any difference for them? No, I don't think it's really Garrett and Penske. It's more Garrett and Ilmore. Eu não creio que seja Penske e Garrett, mas que seja Garrett e Gilmore. Garrett e Gilmore, beleza. Ok. Let's move to another pictures. Vamos passar por outras fotos. Pessoal, John, isso aqui é dentro do túnel de vento, correto? This is inside the wind tunnel, right, John? Yeah, this is inside the wind tunnel at Southampton. Southampton, And this is a 40% model that we used in Southampton. Esse é um modelo de 40% que nós usamos em Southampton. And, in the Arctic, we spent, a lot of money, revamping and upgrading the facility at Southampton. E nós gastamos muito dinheiro fazendo atualizações e melhorias ali em Southampton também. Maravilha. John, isso aqui é na parte traseira do carro, correto? Essa foto. Is this picture the back of the machine, the back of the car, John? You're looking there at the top of the gearbox. Você está olhando a caixa de marchas, você está olhando uma visão de por cima. You're looking at the rear rockers. Ali atrás você tem duas coisas, você tem os rockers e dampers aqui atrás, né? O que agita e o que umedece. And just in the center of that, you see hydraulic pipes and adjusters, because that is what we call the hydraulic crosslink. É o que nós chamamos de dampers. Esses aí são os hidráulicos, as válvulas hidráulicas que fazem com que o damper funcione. Você lembra que ele disse que essa caixa de marcha era a aerodinâmica numa base molhada, né? Então é interessante o fato de que essas peças são dampers. Maravilha. Gente, isso aqui é o cockpit, os pedais aqui dentro, acelerador, freio. E Grace, pergunta para ele o que é esse terceiro pedal aqui, para quem não sabe. So we can see the pedals over there. We have the gas, the brake, and what is, can you tell us about the third pedal, John?
control? We've got the brake in the center, we've got the clutch, but the clutch is only used just to set off from the pits. Okay. Everything else then, we had shift without lift, so we didn't have to touch the clutch again. Ok, então o pedal central é o seu freio, direita acelerador, à esquerda você tem a embreagem, mas ela era somente usada na hora de sair do cockpit, não mais, porque eles têm um sistema de aceleração de marcha sem toque, então eles não precisavam da embreagem para mudança de marchas. Ótimo. Para quem não sabe, pessoal, só para aproveitar, essa embreagem, esse pedal, era como se você fosse tirar o carro do repouso e colocá-lo em movimento, mas só para o engate da primeira marcha. Sim. E você só usava ele na saída, mesmo que você tivesse que fazer redução de terceira, segunda, primeira marcha, esse pedal não era mais utilizado. Ele ficou ali só na saída. Tá? Exato. John, você sabe quem é esse rapaz aqui? Do you know who's the young man back there, John? Yeah, certainly young there. He wasn't grey, was he? Ele era muito jovem naquela época, né? Nem tinha cabelos grisalhos. Pessoal, isso aqui é a concepção do PC27 in natura. Isso aqui this is what you see is the beginnings, the conception of the PC27 in its essence. Yeah, because the cars were assembled first of all in Poole, in the UK, and then shipped to Reading, Pennsylvania, where they were built in a proper race shop. We didn't have really a proper race shop, but we did all the preparation, and then the cars were shipped to the US. Eles eram feitos nos Estados Unidos, na Inglaterra, montados ali, e depois eles eram em Poole, na Inglaterra, depois eles eram enviados para Reading, nos Estados Unidos, onde eles eram realmente montados propriamente na sua integridade, né? John, era por avião, por navio? Como é que era esse transporte? What was the transportation like? Was it on a ship, on a plane? How were they brought? Oh no, they were on an aircraft. They were basically put on special shipping pallets, and then they were all shipped air cargo. Eles eram colocados em containers muito especializados e eles eram colocados em aviões e trazidos para os Estados Unidos. Com muito cuidado. Pessoal, esse aqui é o bico do carro e a minha pergunta é, John, eu lembro desse bico, era diferente de todos, era uma ideia muito Fórmula 1, mas que foi muito moderna para IndyCar. I remember this nose over here, and I remember that it was something that was common in Formula 1, but very peculiar for Indy cars. Yes. We basically we were in the wind tunnel 1 week every 2 weeks. So we did huge amount of development work. Nós estávamos nesse túnel de vento de uma semana a 2 semanas, de uma vez a 2 vezes toda semana, e nós fizemos muito trabalho de desenvolvimento desse nariz do carro. Muito legal. So, this is not a customer car, so you're not really restricted by, the retail cost of the car, like, Reynards were, Lola's were, it had to sell for a certain price. Esse carro, o que tinha de muito interessante nele é que ele não era um carro comercial, então ele não tinha que ser feito num certo orçamento, porque ele teria que ser vendido numa certa faixa. Ele era um carro que, como os Lolas e os Reynards, ele era um carro que ele foi desenvolvido para ser bom, então eles não tinham restrições quanto ao orçamento em desenvolver
pesquisa e desenvolvimento do carro? Our budget, was to produce these cars was $8 million. Nós tínhamos um orçamento de 8 milhões de dólares para produzir esse carro. So that's sort of comparable then, that was in, 97, 98. So it's like a small Formula One team. Então isso em 97, 98. Então, se você for pensar nos dias de hoje, seria equivalente ao orçamento da construção de um Fórmula 1 hoje. Maravilha. John, aqui na nossa esquerda existe eu vejo o cockpit, e aqui eu acho que ainda é a parte traseira, motorização com as suspensões, correto? John, the picture on the left, I see the cockpit, if I'm not wrong. And then the one on the right, I see the back of the engine. Yes. The cockpit area and the headrest, we worked with Alonso and Bell helmets. We developed a helmet specially for our cockpit. E aqui na parte do cockpit, nós trabalhamos com Al Unser e nós também desenvolvemos capacetes que eram específicos para este cockpit. Que incrível, gente. Vocês estão vendo isso exclusivamente aqui no IndyCast Brasil. Então, só para reforçar, curta, comenta, deixe o seu comentário, se inscreva. It's such a treat for the fans of our channel to be able to see these pictures firsthand and to learn from you, John, firsthand all these things. It's quite the treat. John, a frente e a traseira com o berço aqui onde fica o motor. So this is what the front and the back of the car with the cradle where the engine stays. What you're looking at is you're looking at the front of the monocoque, and in the center you can see we have the cross-link suspension and the hydraulic third spring system to control the ride height. Okay, então, John, let's go each one of those so I can tell them what you're telling us. The monocoque is the first part, right? The left-hand one here, you're looking at the two dampers, and then you're looking in the center there is another unit, and that is what we call the hydraulic third spring that control the vertical ride height. Aqui nós temos você está vendo aqui na parte central é a parte tem essa mola que controla a hidráulica, né? E aqui na frente ele mostrou que tem esses dois braços que controlam os dampers do motor. Nesse negócio principal que chama monocoque. Então, o monocoque, só para reforçar, é a célula de segurança onde o piloto fica e naquele curtíssimo espaço ele tem que se ajeitar ali dentro. E é importante considerar essa informação que o John disse, para que coubesse tudo, o capacete tinha que ser adequado. Sim. Uma coisa para reforçar, nos anos 1990, os pilotos eram mais velhos e eram mais fortes, mais altos, um pouco mais gordinhos. Hoje em dia não, hoje em dia são todos 50, 60, 70 quilos no máximo, todos muito magros para poder aceitar as exigências de um carro cada vez mais apertado. Fabrius is converting to them exactly what you said and added that in the late 90s, the drivers used to be bigger and heavier, and how important it was to make use of every inch of this space, and even the interesting fact that the helmets were designed to fit this space. So that's very interesting as compared to nowadays that most drivers are very light, 50, 70
kilos, and comparing use of space from heavier set drivers back then, older and heavier than today. No, I don't think Al Unser Jr. would like you to call him a fat person. Eu acho que Al Unser Jr. não vai gostar nada de você chamar ele de uma pessoa gorda. Não é o Al Unser Jr. É que eu tô com uma pergunta aqui, eu não sei se eu faço, mas eu vou fazer. He said, I'm not even talking about Al Unser Jr. No, I mean, the thing is, the Penske was the ergonomics. We spent a lot of time on them. We had a full mock-up of the ergonomics. Nós trabalhamos muito na parte ergonômica do carro, muito mesmo, muita pesquisa. Nós fizemos uma réplica perfeita desse espaço. And this was basically all made out of wood. And then we put strain gauges in the steering wheel, the gear shift, the brakes and the clutch. Nós fizemos isso exatamente de madeira e ali dentro nós colocamos o volante, os pedais e a caixa de marcha. Ô, John, a pergunta eu vou precisar fazer, não tem jeito. Como é que o Paul Tracy entrava e saía desse carro tão fácil? How did Paul Tracy get in and out of this car so easily? This is the question that I keep thinking that I need to ask. No, because the rules state the cockpit width and mandatory dimensions. So he could get in and out. Okay. He really didn't have any problems. But Paul was the first driver we put into the ergonomic model. Existem regulamentos exatamente que diz da largura do espaço. Então, o piloto tem que caber dentro daquela especificação. Então, o Paul foi o primeiro, na verdade, que nós colocamos dentro desse espaço. E ele não tinha problema nenhum de entrar e sair desse carro. So you have to understand how different this car was. First of all, we made the PC26. Você tem que entender como era diferente esse carro. Primeiramente, nós fizemos o PC26. And this, we strain gauged all of this, and Paul sat in the car in the mock-up. E nós fizemos tudo isso com todos os cintos, com tudo que tinha que ser feito, e o Paul sentou dentro desse protótipo. We measured his steering input and his pressure that he could apply on the brakes. Nós medimos tudo, o espaço que ele tinha até chegar no volante, quanto ele precisava de espaço, quanto espaço de pé para ele chegar na embreagem, no freio. Tudo foi milimetricamente medido. And then we changed it all to the PC27 and we measured all of his inputs again, because e nós fomos aí para o desenvolvimento do PC27 e todas essas medidas milimetricamente foram tiradas dele todas de novo. See, what your listeners have to understand is the rules did not allow us to have power steering. O que você tem que entender, os ouvintes do nosso canal precisam entender, é que as regras naquela época não nos permitia ter a direção hidráulica. So the steering input, had to be within the parameters of what the driver could apply. Então, a força de direção tinha que ser dentro dos parâmetros que o motorista conseguia produzir, né? Wow. So we couldn't design a car that a driver could not steer the car or brake, so it had to be, we had to spend a lot of time making sure that his natural strength that the driver could apply was no different to a conventional car.
E nós não poderíamos produzir um carro que o motorista, o piloto, não conseguisse manobrar. Então, cada detalhe da força que ele tinha de manobra desse carro não hidráulico era exatamente milimetricamente calculado. Eu lembro uma vez que o meu carro quebrou a direção hidráulica na rua e eu quase morri para virar o carro. É horrível. I remember once my power steering gave up and I had a very hard time getting my car to move an inch. So. Uma das últimas fotos que a gente está mostrando aqui é muito aquele primeiro desenho que o John nos mostrou e explicou muito bem. This picture goes back to the very first picture we saw of the engine that John so carefully explained to us for the gearbox. Yeah. Vocês estão vendo o motor, o turbo. The gearbox is here, right, John? Yeah, the gearbox fits onto the back of the bell housing and then encloses the turbocharger. Ela fica atrás, em cima daquela mangueira e ela se acopla ao turbo. Isso. E aqui é uma das últimas fotos. Você tem o balanceador, passador de marcha, e os pés do piloto estão por aqui. Aqui é o corpo dele, as pernas vão para cá. That's one of the last pictures we have. We have the gear on the side, as you explained to us. The other side. Yeah. On the right-hand side is the gear shift. Na direita você tem a troca de marchas. E aqui é o balanço. The other side is to the adjustment for the anti-roll bars, front and rear. E aqui você tem na esquerda o balanço das balanço barras, frente e trás. Exatamente o que ele disse. That's so amazing. E Grace, aqui é uma das últimas fotos da traseira do carro. Olha que coisa. A primeira vez que eu vi esse carro, eu me apaixonei. Eu quase fiz engenharia por causa desse carro. Quase eu fui estudar engenharia por causa disso. One of the last pictures we see is the back of the car, and Fabio says, I saw it, fell in love with it, almost went into engineering because of this car. Yeah, and you can see the gearbox case underneath that forms part of the tunnel, the aerodynamic tunnel. So it's so small, it makes us have a big diffuser. Esse carro, você pode ver embaixo ali a caixa que ele explicou, e isso fez com que o carro precisasse de era muito pequena, né? E tinha ali um difusor, porque realmente era muito baixo. Fantástico. Incrível. E aqui, esse carro maravilhoso nas versões de pista mista e no Super Speedway. And here, this wonderful machine in the mixed race and Super Speedway. Super Speedway. Essa parte aqui, pessoal, essa parte aqui eram para os carros em ovais em grande velocidade, Michigan, Fontana e alguns outros ovais médios. E aqui a foto do saudoso e querido André Ribeiro, os circuitos mistos e ovais curtos. A única pista que era diferente era a pista do Rio de Janeiro, porque era essa asa aqui totalmente modificada, e aqui também era bem modificado. Aerofólio. Isso. Fabio's explaining to them the difference of the different noses and the different wings in the car and the different tracks where those cars were used, the oval, short circuits and all. So because we had not only did we do the wings, but we had two underwings as well. Não somente tínhamos as asas, mas nós tínhamos subasas, asas embaixo delas também. Wow. Maravilha. Because on the road tracks, obviously your ride heights are a lot higher and the balance of the car is different. But on
Sorry, carry on. Se você estiver falando das pistas de rua, realmente elas são mais altas e o carro tem que ter um pouquinho mais de espaço, né? Mas nas pistas de circuitos é uma história diferente. Super speedway, you're running on high bank circuits. The ride heights are very low with Reynard, and we had with the problems that we had, with the tires, the top people at Ferrari, and basically we had a meeting with them to decide, they had to decide, was I the right person? Yeah. Então eu entrei no avião rapidinho e fui para Maranello, onde é a sede da Ferrari, e ali entrei na sala de direção sala da diretoria da Ferrari, e nós tivemos essa conversa. Na verdade, ali eles tiveram a decisão de se eu era a pessoa adequada para fazer esse projeto ou não. So they basically agreed, that we could do the car in England, but at that time, we had no factory, we had absolutely nothing. I'm just standing there, with a proposal and nothing else. Uau! E eles ali concordaram que o carro fosse construído na Inglaterra. Até aí tudo bem, mas eu estava ali em pé com a minha proposta e nós não tínhamos mais nada além disso. Nós não tínhamos uma fábrica, nós não tínhamos nada para construir esse carro. So I flew back to the UK, and the way that we built the A1 car, our philosophy was that we, as A1 technology, would not manufacture anything. E nós decidimos que eu voltei para a Inglaterra e nós começamos a pensar sobre tudo isso e nós entendemos que, como filosofia de tecnologia, nós não construiríamos nada. So when I got back to the UK, I contacted all of what we call our preferred partners. These are people who are the best in their individual disciplines. Pelo carro, mas na verdade, eu acho que eu deveria ter nascido um pouquinho antes para poder ter desenvolvido mais carros enquanto havia aquela liberdade muito grande, não depois que entrou num sistema unificado de que carros têm que estar dentro dessa padronagem que não se tem muito espaço para a criatividade. But there is just one more thing, and I've forgotten all about it. Like it said, I raced from 1976 to 1987. I had my own team and I raced, and I built my own sports car in 98. So I designed, we manufactured, and I actually drove my own car. And that was pretty special, to be able to do that. Not many people can do that, design your own. And we raced in, the Thunder Sports series in this country.